Hoje nós temos cuidar atenciosamente, mas sem incomodar, que é do Governo de Si, número 10. Nós estamos vendo, estamos percebendo que é o nosso contato com o ser interno, este contato, esta presença que nós reconhecemos, que nós chamamos de conhecimento direto, é isto que dá qualidade à nossa vida e é isto que dá realidade maior a tudo que nós fazemos. Então, na vida, no cotidiano, nesta vida normal, externa que todos fazem, sem esse contato interno, sem esta ponte feita com o próprio interior, isto fica uma vida vazia, uma vida sem sentido. Então, a direção da vida, o leme da vida, o rumo da vida, isto é reconhecido e é realmente vivido quando existe este contato, quando nós somos guiados. Quando nós somos guiados, quando temos este contato, nós temos muitos sinais, temos revelações, mas nem sempre compreendemos bem essas revelações e compreendemos bem estes sinais. Ficamos um pouco perplexos diante de certas coisas que vêm de dentro e que nós não temos muita segurança se aquilo é real ou se aquilo vem de algum nível da personalidade. Isto é muito normal que aconteça no início desta busca. Mas nós aí podemos distinguir o que não estamos compreendendo, o que não estamos entendendo bem, da essência da coisa. Há sempre aí um ponto firme, há sempre aí um ponto real que nós podemos perceber como real. Embora no conjunto não seja muito claro. Isto tanto pode acontecer com uma intuição, como pode acontecer com um sonho, como pode acontecer com algum sinal que a gente reconheça. Mesmo que a gente não saiba discernir a respeito do todo, do conjunto, do sinal, da mensagem ou da percepção, tem sempre ali um ponto que é real, um ponto que nós vemos, um ponto que nós percebemos. E aquilo teria que ser aplicado na vida. Mesmo que nós não tenhamos percebido tudo, aquilo que captamos deveria ser aplicado. Se nós não fazemos isto, vai crescendo dentro de nós uma certa insegurança de que o que estamos fazendo é correto ou não, por falta da aplicação deste princípio que nós já compreendemos como é. Quando nós temos contatos, quando nós temos um relacionamento, tanto com seres humanos quanto com animais, nós corremos sempre o risco de não estar na sintonia correta, de não estarmos agindo conforme uma meta verdadeira. Isto não deve nos deixar amedrontados de agir, mas aí isto pode ser uma prova para nós exercitarmos o nosso discernimento, para que o karma, tanto junto ao reino humano quanto junto ao reino animal, seja um karma mais responsável, seja um karma mais assumido e, portanto, mais bem desenvolvido num sentido positivo. Então nós vamos criando um novo karma ou vamos resolvendo o nosso karma passado quando discernimos como agir junto aos seres humanos, junto aos animais, junto às coisas, nas situações e sempre buscando este conhecimento direto, sempre buscando esta impressão interna
para que isto possa ser sempre mais positivo. O que pode aí atrapalhar um pouco o fluir desta busca e desta vivência é a gente ficar, ao invés de muito atento ao que está fazendo e ao que vem de dentro, nós estarmos atentos ao resultado. Isto é o que é o problema. Então, o importante não é o resultado. O importante é que você esteja conectado e esteja fazendo o que tem de ser feito, porque o resultado não pertence a nós. O resultado é algo muito relativo e para nós uma coisa deu mau resultado porque deu bom resultado para um outro e vice-versa, porque as necessidades são diferentes e os pontos são diferentes. Então o mais importante não é o resultado, como diz a mente comum. O importante é como aquilo foi feito, como aquilo foi vivido e como aquilo serviu de instrução para as pessoas envolvidas, ou como aquilo serviu de impulso para um desenvolvimento geral. Não é o resultado. Então é esta consciência de como se está fazendo, é esta consciência de estar buscando dentro de si a melhor forma de fazer. Aí é que está o ponto, aí é que está a coisa. As pessoas normalmente estão habituadas a buscar na vida todas aquelas coisas terrestres e procurar ter resultados que dizem respeito à parte terrestre da vida, à parte material da vida. E quando a nossa vida, as circunstâncias da nossa vida deveriam ser coisas fora do comum. Então é o contrário do que se busca. Nós buscamos nos enquadrar numa coisa, buscamos um resultado, como todo mundo espera, como as coisas são planejadas, quando nós deveríamos estar preparados, nós devíamos estar disponíveis para não sermos comuns, para não termos uma vida comum. Isto não quer dizer fazer desordem, desordenar as coisas. Isto também não quer dizer a gente se omitir, porque quer ser diferente. Não é isto. Nós internamente, intimamente, deveríamos estar dispostos para não sermos como que padronizados, seguindo coisas que todo mundo segue. Então, isto é uma forma de nós estarmos mais em contato. Porque para o ser interno, para o nosso mundo interior, não existem dois momentos iguais. Para o nosso ser interno, não existem 2 dias iguais. Não existem 2 ações iguais. Então, se nós estamos buscando esta conexão, nós podemos estar preparados a começar a manifestar coisas bem diferentes daquelas que manifestávamos. Não há regra nenhuma para isto. Não há nenhum conselho que se possa dar para isto. Nenhum livro que ensine a fazer isto. Isto é um resultado de nós estarmos buscando este contato interno, de nós estarmos indo para dentro e sempre perguntando o que devemos fazer, aonde devemos estar, o que nós somos realmente. Porque nós não somos isto que aparentamos, não somos isto que demonstramos. Nós somos algo que ainda não está revelado. Nós somos algo que ainda não apareceu, que ainda não surgiu. E se nós não estamos sempre perguntando o que nós somos, se nós não estamos sempre dispostos a nascer a cada momento, ou a renascer a cada momento, ou a começar a cada momento, se nós não estamos dispostos a isto, corremos o risco de não sermos nós mesmos, de sermos algo como todo mundo é.
de seguirmos aquilo que todo mundo faz e de não desenvolvermos aquele potencial que está dentro de nós. O que deveria determinar a nossa vida cotidiana, esta vida externa, deveria ser a afluência do Espírito, devia ser o Espírito fluindo nesta vida. E para que o Espírito possa fluir nesta vida, nós temos que ter como prioridade buscá-lo, temos que ter como prioridade que ele flua. Mas isto não vai muito de acordo com a mente normal. E isto nem sempre está de acordo também com certas coisas básicas, certas estruturas básicas que nós construímos na nossa vida, por vontade própria ou por ignorância, e que acreditamos sermos escravos disto até o fim, quando isto não é verdade. Se nós construímos um esquema kármico por nossa ignorância ou pelo nosso livre-arbítrio, ou pela nossa vontade, se nós construímos esse esquema kármico, por mais rigoroso que ele seja, por mais cristalizado que ele esteja, se nós entregarmos isto ao Espírito que não conhece nenhum momento igual ao outro, este Espírito tem os meios, este Espírito tem o poder, este Espírito tem todas as possibilidades no cosmos e na Terra para transformar uma situação, para transformar um ser, enfim, para não deixar as coisas como estão. Quando nós perdemos este contato, quando nós perdemos esta ponte com o nosso mundo interior, quando nós nos esquecemos destas coisas e vamos vivendo automaticamente, nós vamos não só nos cristalizando, não só nos mantendo estereotipados, mas vamos também prejudicando, vamos também retardando o desenvolvimento de tudo que está ao nosso redor. Até as plantas sentem um ser cristalizado. Os animais nem se fala. Os outros seres humanos também sentem um ser cristalizado. E tudo isso, todos esses outros reinos, sentem também o impulso de um ser que não está cristalizado, de um ser que está em evolução, de um ser que está em movimento, de um ser que não estacionou em nenhum ponto. Então, todos esses reinos, inclusive o nosso reino humano, tudo isso é sensível ou é suscetível ao impulso deste movimento, desta ação. Se nós confiarmos ao nosso ser interno ou à nossa alma, se nós confiarmos a esta energia, tudo o que acontece, nós veremos imediatamente as situações mudarem, as situações se transformarem. Ou se as situações são mais lentas na sua transformação, se as situações são mais estáticas, nós mudamos. E se nós mudarmos, para nós a situação já não é a mesma. Porque ou a situação não nos toca mais, ou a situação significa uma coisa diferente para nós. Não porque ela mudou, porque nós mudamos. Eu conheço pessoas que há muitos anos caminham muito lentamente. Mas nesses mesmos anos, nunca vi essas pessoas da mesma forma. Embora elas caminhem muito lentamente, eu não as vejo da mesma forma. Porque se eu procuro mudar, se eu procuro sair de um ponto e ir para o outro, vejo tudo diferente. Então, neste caso, eu ajudo aqueles que são mais lentos. Os ajudo a caminhar mais rápido. Os atraio. Lanço impulsos que ali vão servir. Quando se entra neste caminho, quando se entra neste ritmo, seria muito bom que nós não contássemos com descanso. Descanso
é coisa para o corpo físico, quando ele precisa. Mas, além do corpo físico, isto não existe. Isto não existe quando se está nesta consciência. Então não deve haver nem busca de descanso, como não deve haver aquele pensamento de que nós estamos nos desgastando porque estamos fazendo a coisa correta. Quando você está fazendo a coisa correta, você não está se desgastando. Ao contrário, você está se reconstituindo de novas energias. E se há neste caminho um desgaste físico ou de outro gênero, se há um desgaste, é porque qualquer coisa no teu ponto de vista não está correto. Você não compreendeu alguma coisa. Ou você deixou de seguir alguma coisa que para você já estava indicada. Bem, se nós temos presente a existência de consciências, de seres que já passaram por tudo isso que nós passamos, isto é, se nós consideramos a existência de hierarquias, de consciências mais desenvolvidas, que já viveram tudo o que estamos vivendo, porque ninguém chega à hierarquia sem passar pelo estágio humano. De forma que qualquer membro da hierarquia já fez tudo o que nós fizemos. Para chegar lá, ele passou por tudo o que nós já passamos. Então, esta hierarquia tem não só mais experiência, como tem uma profunda e real compreensão do nosso estado. E esta hierarquia pode nos ajudar, esta hierarquia pode colaborar conosco em vários planos de consciência, e não só nesses planos de consciência aonde nós estamos neste momento focalizados. Como nós podemos passar um dia de forma usual, de forma corriqueira? Como nós podemos manter o nosso cotidiano neste nível de todo mundo, quando nós já temos certos conhecimentos, quando nós já temos algumas energias já potencializadas em nós, ou quando nós já temos certo caminho percorrido? Então nós teríamos que fazer a uma certa altura um exame de consciência e vermos se estamos caminhando no ritmo adequado, no ritmo correto, ou se estamos sendo um convite para que forças da inércia ou para que forças involutivas tomem os nossos corpos e comecem a levar os nossos corpos para uma direção diferente daquela que em consciência a gente está vendo que tomou ou que deve tomar. Nós teríamos que estar muito atentos a cada coisa que acontece, sem nos apegar, mas estarmos atentos, não para julgar aquela coisa, mas para vermos qual é a nossa relação com aquela coisa. Se a nossa relação com aquelas coisas mudou, se nós mudamos. Então nós ficamos atentos, não é para ver o que os outros estão fazendo, e nem para ver o que acontece como curiosidade, mas nós estamos atentos a tudo para ver como estamos reagindo, como aquilo está nos tocando. E à medida que vamos vendo como é que as coisas nos tocam, como é que nós reagimos, este é o parâmetro que nós temos, esta é a referência que nós temos. A referência não é mental, um julgamento sobre si próprio. A referência é como você reage diante daquilo que está na sua frente. Como você percebe aquilo. Isto é a referência. Então é isto que você vai trabalhar. Agora, se você, ao perceber, ao sentir, vê que você gostaria que fosse diferente e aí se deprime, isto não é o caminho do espírito. O caminho do espírito é você ver como reage, é você ver como você está diante daquela coisa e, sabendo como você está, dar um passo fora dali. Prosseguir fora dali.
Então, isto é o que o Espírito diz, isto é o que o Espírito impulsiona. E não você ficar deprimido ou você ficar descontente com aquilo que está notando em você e com aquilo que você está encontrando nessa sua busca. Tudo que possa ser percebido, tudo que chega até nós, vai nos produzir um efeito. E este efeito depende muito do grau de gratidão com a qual nós estamos diante de tudo. Então, se esta casa desaba fisicamente, isto vai produzir um efeito sobre nós. Se nós somos gratos à vida, se nós somos gratos a tudo nesta vida, se nós formos gratos a tudo que acontece, a tudo que se aproxima, quando esta casa desaba sobre nós, vai fazer um efeito completamente diferente. E a diferença não está no peso da casa, nem na forma como ela caiu. A diferença não está na resistência dos nossos corpos. A diferença está na nossa atitude diante da vida. A diferença está no grau de gratidão que nós sentirmos por estarmos vivos, por estarmos na vida, por estarmos dentro desta casa, assim como ela é, por estarmos aqui nesta situação. A gratidão que está aí é isto que vai determinar o efeito sobre nós do que acontece aqui e agora. E outra coisa que vai determinar este efeito, além da gratidão, porque a gratidão é uma coisa muito concreta, gratidão é uma coisa muito clara, que ou a gente é grato ou não é. Ser grato quer dizer você está em tudo muito naturalmente, muito coligado, muito unido, sem ter nenhum problema com aquilo. Quando começam a surgir os problemas é porque você é ingrato, você não soube receber aquilo. Você não soube receber o que veio para você porque tinha de vir, porque você precisava daquilo, daquela forma, naquela dose, daquele jeito. Então, não é só esta gratidão que faz com que a gente cresça e que a gente use tudo e que a gente seja usado por tudo evolutivamente. Mas também aqui deve entrar a nossa capacidade de ver o desconhecido, a nossa capacidade de reconhecer o desconhecido como coisa muito real. Então, se esta sala desaba, eu sou grato à vida, então isto já muda. E eu posso não compreender por que isto aconteceu. E eu tenho que ser grato, mesmo não compreendendo. Eu não tenho que discutir com isto. Jamais deveria passar pela minha consciência o que é que eu fiz para a minha casa desabar. Percebe? Isto não tem que existir para quem está fazendo este caminho. Esta pergunta, por que que isto aconteceu? Isto deve ser perguntado só para eu saber o que eu devo mudar em mim. Mas não a razão de alguma coisa, a razão verdadeira de alguma coisa, porque eu não conheço. Se a minha casa desaba, a razão disto pode estar lá na pré-história. Pode estar num tempo ou numa vida da qual nós não nos lembramos, nós não temos a menor memória. E não é importante que a gente saiba o porquê, porque o porquê está lá atrás, o porquê já passou. Nós temos que mudar de ponto. Nós temos que receber o que vem e mudarmos de ponto. Isto é que é a vida. Isto é que é nós estarmos lançados à vida. Isto é que é nós não estarmos restringindo a vida, restringindo o fluir da vida. Então, lançar-se à vida não é cometer imprudências, não é não ser hábil, não é abraçar qualquer coisa imprudentemente. Lançar-se à vida é esta atitude de gratidão para com a vida em geral. Isto é uma disposição a viver aquilo que é para ser vivido, a viver aquilo que está aí para ser vivido.
Há muitas pessoas que fazem muitos exercícios e que tomam até remédios para melhorar a sua situação psíquica, para melhorar o seu estado de ânimo, o seu estado psicológico. Há pessoas que até fazem práticas higiênicas para purificar a aura, mas sem esta atitude, sem esta gratidão por tudo, é inútil fazer tudo isto. Porque nada disto faz efeito durável, isto faz um efeito muito efêmero. É como você fazer um regime alimentar para se desintoxicar. Se você não muda a sua atitude, se você não entra nesta gratidão total e profunda, o seu regime alimentar vai adiantar até um certo ponto, mas depois todos os sintomas vão voltar, porque a coisa não está ali, a coisa está num outro nível. É num outro plano seu, é ali que a coisa tem que ser vista. A nossa aura vai limpando, os nossos corpos sutis vão se purificando à medida que esta atitude vai mudando, que esta atitude vai sendo implantada. E isto vai sendo ainda mais refinado, isto vai se implantando, permanecendo, é quando nós estamos sempre alertas, quando nós estamos sempre atentos a este nosso estado, a este nosso ponto de gratidão e quando estamos muito atentos ao que estamos produzindo com o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento tem aí um papel muito fundamental. Esses pensamentos que podem ir surgindo podem destruir este trabalho da nossa intenção. Como esses pensamentos, se colaborarem, se estiverem afinados com a nossa consciência, isto é, se a nossa mente, se o nosso cérebro estiver afinado com isto, nós estamos com todas as condições para contribuirmos para que os nossos centros, inclusive os centros do consciente direito, possam se desenvolver, aflorar e funcionar. Quando os nossos centros do consciente direito já estão prontos para ser desenvolvidos, eles exercem sobre nós uma certa atração. E nós entendemos esta atração, nós vamos ao encontro desta atração quando temos todas essas intenções, quando temos todas estas coisas na consciência e na nossa aspiração. Então existe um trabalho mútuo entre os centros do consciente direito e nós, como somos conscientes hoje. Hoje, no nosso nível de consciência, nós temos que estar abertos ao desconhecido e temos que estar gratos a tudo o que estiver presente. Isto é a forma de nós estarmos colaborando com este consciente direito, que por sua vez está se desenvolvendo ou está nos envolvendo, está chegando ao nosso consciente. Provavelmente não será nesta etapa da humanidade, mas numa etapa mais próxima, no qual este consciente direito será o consciente do indivíduo. Não haverá mais este outro consciente, este consciente velho, este ser velho que está habituado, que está formado e que desenvolveu no uso do livre-arbítrio, no desenvolvimento do livre-arbítrio. Então nós temos um tempo ainda pela frente, nós temos ainda etapas a serem vividas, nas quais o nosso livre-arbítrio conta. Mas no uso deste livre-arbítrio, que nos cabe usá-lo, né? No uso deste livre-arbítrio, nós teríamos que considerar também o desconhecido, também aquilo que não conhecemos. E não usarmos o livre-arbítrio só em coisas que a nossa experiência já conhece. E não estarmos escolhendo só em função da nossa experiência. Porque aí o nosso livre-arbítrio vai desenvolver até certo ponto. Assim como nós nos damos o luxo de errar, nós teríamos também que nos dar a possibilidade
de nos lançarmos ao desconhecido, de aceitarmos o desconhecido, de termos fé que no desconhecido está o nosso rumo, que está a semente do nosso rumo. Isso que nós chamamos de desconhecido é esse estado de consciência do consciente direito que nós não conhecemos ainda, deste cerebral direito, deste cardíaco direito e deste plexo cósmico direito. Isto é o desconhecido para nós. Porque no nosso mental, na nossa mentalidade, nós vamos adiante conforme a experiência que já vivemos, conforme as vidas que já tivemos, conforme o que sofremos, conforme o que já aproveitamos, conforme o que já vivemos. Isto é o mental de hoje, isto é o mental atual. Isto não é o mental do consciente direito. O mental do consciente direito contém tudo aquilo que você ainda não viveu, que você ainda não conhece. Contém um estado no qual você ainda não chegou. O cardíaco direito é muito diferente do cardíaco atual. O cardíaco atual tem muito valor, o centro cardíaco atual, o chakra cardíaco, se for comparado a uma percepção normal das pessoas, é um vasto horizonte. Mas o cardíaco atual está comprometido, está mesclado com o nosso passado amoroso, com o nosso passado positivo, mas que apesar de ser positivo é passado. O consciente direito, o cardíaco direito, não é o passado que nós vivemos e que se transformou em amor e que se transformou em atração. O cardíaco direito é um amor que nós não conhecemos ainda. É o amor que nós nunca demos. É o amor que nós nunca recebemos. Porque o cardíaco direito é cósmico. O cardíaco direito não é energia desta terra, ou não é energia universal do âmbito desta terra, enfim, não é chakra. O cardíaco direito é um amor, é um segundo raio cósmico, desconhecido. Tudo que é do consciente direito é desconhecido. Não há como estar especulando sobre o consciente direito. Não há como estar querendo saber o que o consciente direito vai dizer ou o que o consciente direito é. O mesmo, claro, para o plexo cósmico direito. Esse plexo cósmico direito que nos põe em contato direto com outras dimensões, com outros planos, com outras civilizações, com qualquer parte do cosmos. Para isso chama-se plexo cósmico direito. Então nós temos uma ponte para o que for necessário, para o infinito, disponível, que está aí, no lado direito da nossa consciência, isto é, na parte desconhecida da nossa consciência. Como nós poderíamos estar ao lado destas coisas e não contra estas coisas? Nós teríamos que estar preparados para reconhecer que temos uma vida sutil muito maior do que esta nossa vida aparente, do que esta nossa vida física, consciente. Nós teríamos que estar dispostos a conhecer a nossa vida sutil. Nós teríamos que estar atentos aos nossos corpos sutis, esses corpos nossos que a gente não vê. Nós vemos toda hora estes nossos corpos físicos, não estamos toda hora em contato com o corpo astral, com o corpo emocional, com o corpo mental, mas nós temos corpos além destes e teríamos que estar atentos a estes corpos. Atentos porque com o tempo vai acontecendo uma fusão de tudo isto. Então nós teríamos que estar atentos quando é que estes corpos estão presentes. Se nós estivermos atentos a isto, se nós dermos valor a isto, e se nós tivermos gratidão pelo processo evolutivo que estamos vivendo,
nós podemos bem conscientemente participar desta vida sutil, desses corpos sutis. Há seres que participam desses corpos sutis até bem conscientemente. Alguns se sentem saindo do corpo físico para participar da vida destes corpos sutis e para funcionar sutilmente. Outros conseguem um tal equilíbrio que fazem esta vida sutil, que vivem esta vida sutil, que funcionam sutilmente sem se desprenderem da vida física, sem se desprenderem do corpo físico. Para isto, é preciso harmonização entre o nosso corpo físico, entre a nossa vida física e esta vida sutil. Esta harmonização se dá através desse estado de consciência desenvolvido que nós vimos há pouco. Mas nós podemos colaborar com isto nos seguintes pontos: colaborar fisicamente. Quando nós estamos atentos a isto, quando nós estamos tratando destes assuntos, nós nos mantermos em silêncio e não ficarmos pensando sobre o assunto. A nossa consciência está no assunto, na ligação com estes corpos sutis. Mas nós mantermos um silêncio mental sobre isto, não só com respeito ao resultado, mas também com respeito ao que está se passando neste processo. Enfim, nós deveríamos silenciar, aprender a silenciar quando aspiramos a estas coisas. E teríamos também que aprender a não nos emocionarmos quando estamos tratando disto, a não sairmos do nosso equilíbrio emocional, não nos alterarmos, nem nos sentirmos desanimados, porque parece que nada está acontecendo, como também não nos sentimos estimulados, não ficarmos emocionados, porque está acontecendo algo deste gênero conosco. Então nós teríamos que ter este equilíbrio, teríamos que ter este silêncio mental e teríamos que ter esta quietude emocional, porque assim o nosso lado sutil, o nosso corpo sutil vai poder chegar, vai poder ir se fundindo, vai poder se aproximar deste outro material que nós somos ao mesmo tempo. Então, cuidar atenciosamente, mas sem incomodar, é muito amplo, é muito vasto. Esta atenção, este cuidado para com tudo isto, sem que a gente fique pensando muito, sem que a gente fique se emocionando muito, isto é incomodar, isto é um incômodo para um processo sadio, para um processo harmonioso de união entre essa nossa parte sutil e esta outra parte que está aqui para se sutilizar, que está aqui para se transformar. E nós teríamos que estar preparados também para não estarmos nesta proposta, podermos absorver ou podermos assimilar certas energias diferentes. Porque nós podemos ter uma ajuda de uma hierarquia, como podemos ter uma ajuda de várias hierarquias, de um conjunto de hierarquias. Isto não depende da nossa vontade, mas depende do nosso karma, um karma mais sutil. Então nós teríamos que aprender, quando estamos trabalhando individualmente com uma hierarquia, ou quando estamos trabalhando em conjunto com várias hierarquias. Então esta calma nos centros, esta calma nos nossos núcleos energéticos é muito importante para que este equilíbrio se dê. Se nós estamos lidando com uma só hierarquia, podemos sentir isto diretamente na nossa saúde. Isto é, se há uma hierarquia coligada conosco e se nós já estamos em colaboração com ela, em ação com ela, sentimos
a nossa saúde como que se fosse mais presente, mais concreta. E se nós estamos lidando com várias hierarquias, se nós estamos lidando com várias fontes de energia, é possível que a nossa saúde tenha que se adaptar. Porque a nossa saúde é um equilíbrio energético. E se nós estamos lidando com várias hierarquias, isto pode se refletir na nossa saúde como um processo de adaptação para a nossa forma de ser saudável. Isto se estamos encarnados, é claro, né? Estamos falando de seres encarnados em contato com a hierarquia. Então, muitas vezes, ao entrar neste conjunto de ideias e ao entrar neste conjunto de atitudes, podemos ter a nossa saúde melhorada, a nossa saúde refinada, fortalecida. Isto quer dizer que você está lidando com uma hierarquia. Se nisto você tiver que fazer adaptações, ou se a sua saúde estiver em crise, não quer dizer que você vai perder a saúde. Quer dizer que você vai ter outro tipo de saúde. Você vai estar saudável de outro jeito. Isto quer dizer que várias energias, que energias diferentes estão atuando sobre você e estão refletindo nesta mudança na sua saúde. Então aqui é claro que nós precisamos de um tipo de tratamento e precisamos de um tipo de cura que seja compatível com este nosso respeito e com esta nossa gratidão à vida. Então, se nós estamos com a saúde em adaptação, porque estamos em contato com várias forças, estamos entrando em contato com várias hierarquias, temos que encontrar a forma de nos tratarmos. Temos que buscar a nossa forma de estar diante das adaptações que começam a acontecer na nossa saúde. E aqui precisa que a gente seja grato a tudo mais uma vez. Grato a uma dor, grato a um incômodo, grato a uma doença, grato a tudo. Porque senão não compreendemos a forma de lidar com isto e a nossa forma de estar saudáveis não evolui, não progride. E isto não é válido só para os nossos contatos com as hierarquias de cura, mas é válido para o nosso contato também com a hierarquia da instrução. A hierarquia da instrução, com outras hierarquias atuando sobre nós, pode nos produzir crises se nós não estamos afinados com esta gratidão por tudo que acontece, se não estamos mantendo esta mente silenciosa e se não mantemos este emocional calmo, tranquilo, diante de tudo o que possa se aproximar dele. Então teríamos que ver mesmo este astral mental neste processo do desenvolvimento do consciente direito de uma forma um pouco diferente. E nós teríamos que lidar com o nosso emocional e com o nosso mental enquanto ele está aí, teríamos que lidar com isto de uma forma mais hábil, para que esta fusão com o consciente direito e para que esta aproximação do consciente direito não tenha dificuldades mentais no nosso ser e não tenha também dificuldades emocionais. Mas a chave é a gratidão e a chave é este silêncio, esta ausência de comentários, esta ausência de julgamentos no mental. E esta tranquilidade, esta neutralidade, esta simplicidade no receber as coisas do astral, do emocional. Nós já falamos sobre o atributo cuidar atenciosamente, mas sem incomodar. Mas duas pessoas vieram pedir que a gente resuma isto rapidamente porque não tinham compreendido bem. Cuidar atenciosamente, mas sem incomodar, pode significar nós colaborarmos com alguém, fazermos o que é possível para alguém, mas respeitando o seu livre-arbítrio. Sempre que se vai ajudar alguém, é preciso não invadir o livre-arbítrio dele,
Porque ele pode não querer ajuda ou pode não querer aquele tipo de ajuda. Pode estar esperando outra espécie de colaboração. Então nós temos que respeitar o livre-arbítrio do outro. Agora, um outro sentido da gente não incomodar é nós estarmos no lugar certo, no momento certo e fazendo a coisa certa. Se você está no lugar correto, fazendo a coisa correta na hora correta, você não incomoda ninguém. Agora, se você não está no lugar certo, não está fazendo a coisa correta, e não é o momento de você fazer aquilo, você incomoda mesmo que não queira. Então é uma questão de perceber onde se deve estar, o que se deve fazer e quando, em que momento se deve agir. É só uma questão de sintonia com o interno, porque do interno nós recebemos bem claramente essa orientação.